Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Êxodo 3, os primeiros 6 versículos. Êxodo capítulo 3, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Vamos estar atentos à palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. O que Moisés fazia? Apacentava o rebanho. Apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, quem levou o rebanho? Moisés. Chegou ao monte de Deus, chamado Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou. Quem que continuou falando com Moisés? Deus. Mas era o anjo que estava na chama. O texto diz, nós vamos entender. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Para entendermos melhor esse texto, precisamos entender um pouco da história que precedeu esse texto. Como que Israel foi parar no Egito e de lá se tornou escravo e precisava de um libertador. Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito. Mas a história começa quando um homem israelita chamado José foi vendido pelos seus irmãos. E José, o destino dele foi o Egito. Foi aí que o povo de Israel começou a chegar no Egito, através de José. José, depois de muitas provas, ele foi de escravo a governador. Ele conseguiu o favor do faraó. Faraó também pode ser lido no texto como rei. E enquanto o faraó daquela época estava no poder, José, e futuramente, num tempo que foi logo depois, chamou a sua família. Teve uma dificuldade de fome na terra. José abrigou todos os seus familiares. Então, a família de José começa a prosperar e gerar descendência no Egito. E a Bíblia, ela significa que eles cresceram demais. Eles chegaram num número pequeno, mas eles multiplicaram muito rápido. E o povo foi se tornando um povo forte, um povo volumoso. Em Êxodo 1, verso 22, existe uma clareza desse texto. Então, ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, faraó ordenou a que povo? O povo do Egito. A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. O povo de Israel estava crescendo muito e o faraó entendeu que tinha que tirar a força do povo. Então, a ordem era: matem os meninos, todas as crianças, os meninos que nascerem, joguem no rio Nilo. Ele antes tinha pedido para as parteiras, as 2 parteiras dali, daquela localidade, quando elas fossem fazer os partos das hebreias, elas deveriam, se fosse menino, matar a criança. E elas não fizeram isso.
Elas disseram, as hebreias são fortes demais. Quando eu vou, as crianças já estão nascendo. Não tinha como eu fazer essa espécie de aborto ali, né? Como ele queria, o faraó. E aí ele esquece as parteiras e ele dá uma ordem para o povo. Quem vocês virem de criança, menino, pequeno, recém-nascido, joga no Nilo. É para morrer. E foi nesse contexto de morte que Joquebede gerou Moisés. Moisés nasce debaixo desse decreto de morte. E ela gera, Moisés nasce, e Joquebede, a mãe dele, o esconde por 3 meses. Imagina que deve ter sido difícil, criança pequena chora, né? Deve ter sido difícil, mas ela conseguiu mantê-lo escondido por 3 meses, e depois era impossível. Então, ela colocou um plano no coração dela, falou com a filha mais velha, Miriam, e ela arrumou um cestinho da melhor forma possível para que não entrasse água, o texto bíblico relata com detalhes, e coloca então esse cestinho com Moisés dentro no rio Nilo. E a irmã ia de longe, observando onde esse cestinho iria parar. E o cestinho para justamente onde a filha do faraó está tomando banho. E a Bíblia diz que ela tinha ali com ela as amas, né, as mulheres que a serviam como, digamos assim, ajudadoras. Mas a Bíblia diz que quem viu não foram as ajudadoras, quem viu Moisés foi a filha de Faraó. E numa das fontes que eu estudei, o pastor, ele sinalizava com muita clareza por que as amas não viram primeiro. Foi a filha de Faraó, porque Deus não mostra quem não tem condição de cuidar. Deus não mostra quem não tem estrutura para bancar, né? Se fossem as amas, Moisés teria que ser morto. Mas a filha de Faraó, quando olhou para a criança, falou, eu quero cuidar dessa criança. Ela entendeu como uma oferta do Nilo. O Nilo era uma espécie de Deus para os egípcios. Ela entendeu dessa forma. Fato é que houve uma bênção, né? Miriam logo se ofereceu para que uma hebreia cuidasse do menino. E aí Joquebede, a mãe do menino, recebia da filha do faraó para cuidar e desmamar o menino. Moisés foi criado pela mãe nos primeiros momentos da vida dele. E depois, então, ela entrega Moisés no palácio para que ele seja educado com todas as regalias da filha do faraó. Só que Moisés vive por lá 40 anos. Os primeiros 40 anos no palácio. E ele toma conhecimento que ele não é egípcio. E depois, quando ele completa 40 anos, a Bíblia diz que ele foi visitar os israelitas. E nessa ida, ele encontra um egípcio maltratando, criando uma dificuldade, num conflito com um israelita, e ele mata esse egípcio. Ele vai na defesa do irmão da nação dele e ele mata esse egípcio. E a partir daí, ele vai para o deserto. Ele foge porque a vida dele estava em risco. Ele foi descoberto. A Bíblia narra isso. E ele foge para um lugar chamado Midian. E lá em Midian, ele conhece então a família de Jetro e se casa com Zípora, uma das filhas de Jetro. E ele passa a ser pastor de ovelhas. Ele sai do palácio com toda a honra e vai para uma ocupação que para eles do Egito era humilhante. Ele vai pastorear as ovelhas do Jetro, do seu sogro. E lá ele fica, quer dizer, dos 40 anos aos 80 anos. Ele fica 40 anos ali, casado, tem 2 filhos, pastoreando as ovelhas de Jetro. Ele conhecia o deserto.
Deus precisava que ele fosse treinado lá. Deus sabia os planos futuros. Ele não, mas Deus sabia os planos futuros da vida dele. Até que aos 80 anos, ele teve o primeiro encontro dele com Deus. Até então, ele conhecia os deuses do Egito. Até então, ele tinha noção do que o povo dele passava, mas de estar face a face com Deus, ele não sabia o que era isso. Ele não conhecia Deus dessa forma. Deus manda dizer a você o tempo dele. Deus manda te lembrar, você já sabe disso. O tempo dele, o Kairos, o tempo de Deus, ele é diferente do seu. Ele é diferente do meu tempo. A presença de Deus nesse encontro com Moisés mudou a história dele. Como é que tem sido a presença de Deus na sua vida? Tem mudado a sua história todos os dias? Hoje, qual é o testemunho de mudança que você tem para contar? O texto lido inicialmente diz: apacentando Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés foi para o monte de Deus, assim a Bíblia define Horebe, e se deparou com a sarça. Eu vou pedir o Lucas para colocar a figura da sarça, para a gente ter uma ideia de como era simples, era um arbusto bem simples. E na região do deserto existiam muitas sarças. A sarça não era novidade para Moisés. Provavelmente nem a sarça pegando fogo. Nós temos regiões que são muito quentes, que no verão o que acontece? Elas pegam fogo, né? Existem as queimadas, a gente percebe isso. E ali no deserto não deveria ser diferente. Naquele calor absurdo, em algum momento uma sarça pegava fogo. Isso também não era novidade para Moisés. Mas o que ele não esperava ver era o milagre de uma sarça pegar fogo e continuar viva, intacta, continuar verdinha e pegando fogo. A sarça era comum no deserto. Mas quando Deus chega na nossa vida, o cenário comum, o que é comum para nós, pode ser revestido de milagres e de sobrenatural. Glória a Deus por isso. Qual é o seu cenário comum que precisa da intervenção de Deus? Qual é o seu cenário comum? Moisés estava no monte de Deus e diante de um arbusto que pegava fogo e não virava palha. Continuava vivo, continuava intacto. O fogo não queimava a sarça continuava intacta. E o texto diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo em meio à sarça. O anjo do Senhor aqui não é o anjo, entre aspas, comum, o anjo dos exércitos do Senhor. O anjo aqui é uma teofania. O que é uma teofania? É a própria presença de Deus no Antigo Testamento revelada. E nós podemos ver isso, entender isso, prestando atenção no próprio texto. O texto diz que o anjo do Senhor, ele apareceu numa chama de fogo. E logo depois, quem fala com Moisés? Deus. A Bíblia deixa claro que esse anjo aqui não era o anjo Miguel, o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel ou o anjo Gabriel, não. Era Deus, era uma teofania. O texto afirma, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou.
Então, quem estava na sarça como teofania era Deus. Interessante que a sarça não apareceu milagrosamente no caminho de Moisés, ela já estava lá. O que aconteceu foi que Deus se manifestou em algo que já estava no caminho dele. Eu não sei exatamente qual é a dificuldade que você tem na sua vida, na sua família. Alguns têm pais que não são convertidos, filhos desobedientes que não seguem a orientação do Senhor, patrões que são abusivos. Eu não sei qual é a sua limitação, a sua dificuldade, mas a partir do que existe em sua vida, Deus pode se manifestar. A sarça estava lá. Ela não foi colocada ali no caminho dele por acaso, naquele dia. Ela não brotou do nada. Ela já estava lá. Deus usou o que já existia para manifestar a presença dele. Moisés viu na sarça queimando e não se consumia. Ele percebeu a glória de Deus. A glória de Deus. Mas para Deus se manifestar, Deus falava isso no meu coração. Para ele se manifestar a Moisés, tinha uma condição. O texto diz isso claramente. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. O deserto não era santo. O deserto não era terra santa. Mas à medida que Deus se mostrou lá, à medida que Deus se manifestou lá, a terra passou a ser santa. E para que Moisés conseguisse avançar ali na presença de Deus, ele precisava se despir de alguma coisa dele. A sandália era que calçava e batia o chão. Era que pisava na terra. Era que pisava no cenário comum. E a ordem de Deus foi precisa. Tira, não se chegue até aqui, mas tire as sandálias dos seus pés. Porque onde você está é terra santa. Uma vida de santidade é o prenúncio do sobrenatural de Deus. Como está a sua vida de santidade? E Deus me lembrava do óbvio. O que você está conversando, acessando, lendo, encontrando? Agrada a Deus? 1 João 3, 6 diz o seguinte. Sério esse texto. Todo aquele que permanece nele, em Deus, não vive pecando. A Bíblia diz que nós somos pecadores, mas ela também deixa claro que um pecador arrependido, ele não tem mais a mesma vida do mundo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. A gente poderia dizer aqui misericórdia. E que essa palavra ecoe dentro de nós. Porque é o Espírito que sonda o nosso coração. Não somos nós, é o Espírito que sonda o coração. Todo aquele que permanece em Deus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Você que está ao alcance da minha voz, ouça o que o Senhor te diz agora. Se você vive pecando, você nunca viu Deus, nem conheceu Deus, e Deus quer um acerto contigo hoje. Em nome de Jesus. Nós temos pregado aqui muitas vezes, sem santidade, ninguém verá a Deus. Deus se manifestou a Moisés e ele se apresentou a Moisés como: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O nosso Deus é geracional. Ele não quer abençoar apenas a nossa vida, ele quer abençoar a nossa descendência. E ele quer nos curar da nossa ascendência. Porque muito lixo nós já recebemos dos nossos familiares. E o Senhor, ele é aquele que nos dá salvação completa. Temos aprendido que a salvação no original é sozo. O que é sozo? É a palavra hebraica de salvação, que ela diz salvação completa. Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Mas para isso você precisa o quê? Obedecer os princípios. E o princípio para ser
curado, liberto, para você ficar livre de toda herança geracional, de toda herança que não é abençoada. Você precisa fazer o que a Bíblia diz. Se confessarmos os vossos pecados, tem que confessar o pecado. Não é orar, Senhor, abençoa a minha vida e perdoa a multidão dos pecados. Quando eu era mais nova, eu ouvi muita gente orar assim. Perdoe a multidão, todos os meus pecados. Pecado tem nome. E a Bíblia diz que só há remissão de pecado se tiver arrependimento, mudança e confissão. O princípio para ser perdoado é confessar. Êxodo 3, verso 14. Diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Em meio à sarça, recebendo o calor da presença de Deus que já estava queimando ali perto de Moisés, Deus se revela a ele. Mas é interessante que Moisés não conhecia o nome de Deus. Moisés não conhecia Deus até aquele momento. Mas Deus o chamou antes pelo nome: Moisés, Moisés. Hoje Deus chama pelo seu nome também: Lucília, Lucília. João Luiz, João Luiz. Ele te chama pelo nome, ele diz assim: eu te conheço. Eu te conheço lá no seu íntimo, eu te conheço lá onde ninguém vê. Eu te conheço. E quero me revelar a você, para que você tenha intimidade comigo. E a tradução original de eu sou o que sou, na verdade, a tradução segundo o povo que estuda hebraico, a tradução melhor não seria eu sou o que sou. Seria eu serei o que serei. É uma ação contínua, indicando inclusive futuro, porque ele continua sendo quem ele é. Eu serei o que serei, que no original é Erie, Asher, Erie. Eu serei o que serei. Deus quer se revelar a você. Ele é o Erie, Asher, Erie. O grande eu sou na sua vida. Numa das mensagens do pastor Raíque Carmelo, ele afirmou o que eu passo a ler agora para você. Quer saber se Deus está numa sarça? Olha para a resistência. Porque Deus, quando desce, não desce só para acender o fogo. Quando Deus desce, desce para dar resistência. Não adianta só o fogo. É preciso ser o fogo de Deus. E não adianta que seja passageiro. Fogo de palha, não. É o fogo de Deus. E no fogo de Deus há resistência. Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme, resistente para sempre. A resistência em Deus nos faz avançar firme nas promessas do Senhor, independente das circunstâncias. Deus quer queimar em você e te dar resistência. Tire as sandálias dos seus pés. Você está pisando em terra santa. Amém? Feche seus olhos. Eu quero que você ore silenciosamente agora. Se você precisa pedir perdão ao Senhor, aceitar a sua vida em santidade com o Senhor, faça isso agora. Ore silenciosamente, é você e Deus. Mas se você entende que não há necessidade alguma de pedir perdão, mas entende que você quer mais de Deus, quer queimar na presença de Deus, não só peça a Ele essa condição agora, mas se disponha a ser essa sarça ardente, essa sarça que queima, que não recebe fogo para destruição, mas recebe fogo que gerará resistência, gerará caráter de Deus em mim e em você. Gerará, já não sou eu quem vive, Cristo vive
em mim. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor amado, perdão por tudo que temos, Senhor, desagradado o teu coração. Senhor, te pedimos perdão por toda a vida de aparência, Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Todo sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Tem misericórdia de nós. Que o teu Espírito confronte o nosso pecado, Senhor. E que possamos ter coração sensível, ó Deus, à tua voz e ao teu mover. Queremos ser como a sarça, Senhor amado, que recebe o teu fogo, se torna resistente, mas não termina, não se quebra, não morre. Senhor, em nome de Jesus, não é fogo de juízo, é fogo de bênção. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, dá-nos o desejo de continuar ardendo a tua presença no nosso coração. Aleluia. Não queremos ter uma vidinha contigo, queremos ter uma vida digna de filhos de Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Porque temos, ó Deus, essa condição de entrarmos no Santo dos Santos pelo vivo caminho que é Jesus. Exaltamos o teu nome por isso. Te bendizemos, Senhor, por esse tempo. Te bendizemos por esta palavra, Senhor, que desperta a necessidade do nosso coração de nos mantermos na tua presença e nos mantermos como filhos dignos do Pai. Senhor, em nome de Jesus, que possamos aprender todos os dias a andar no Espírito. Ensina-nos, ó Deus, todos os dias a termos fome e sede da tua presença. Aleluia. Senhor, todo espírito de engano, todo espírito de superficialidade, nós declaramos por terra em nome de Jesus. E declaramos que queremos mais de ti, como a corça anseia pelas águas. Nós, Senhor, queremos ansiar pela tua presença todos os dias, Senhor, todo o tempo, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana, Senhor, queimando de amor por ti. Dá-nos uma semana, Senhor, disposta a orar para as vidas que irão se render ao Senhor no próximo final de semana. Profetizamos vidas sendo salvas neste lugar. Aleluia. No próximo final de semana. Profetizamos os teus prodígios neste lugar. No próximo final de semana. Declaramos e já abençoamos o próximo final de semana. Que seja, Senhor, um divisor de águas neste lugar. Abençoa, Senhor, o pastor Sérgio, Deus. Guarda a vida do teu filho. Traga o teu filho debaixo da tua mão de poder. Vá transmitindo a ele tudo o que tu desejas para esse próximo final de semana. Libera uma unção, Senhor, nova sobre a vida dele, Senhor. Que haja vinho novo na vida dele. Que haja, Senhor, fogo queimando na vida dele. E que em nome de Jesus isso possa ser repartido neste lugar. Com prosperidade na tua presença. Prospera a obra das nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, aleluia, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui. Seja com os nossos familiares de perto e de longe. Seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra. Aleluia. Hoje e sempre. Amém. Aleluia. Deus seja louvado por essa palavra, pela sua vida e te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.